Bom dia, pessoal, paz do Senhor. Espero que todos se encontrem bem. Como é que vocês estão hoje? Como é que vocês acordaram? O que é que o coração de vocês está sentindo nesse momento? Espero que vocês estejam na santa paz de Deus. Amém? Pessoal, e hoje a gente vai falar sobre o que Deus pode fazer nas nossas vidas, né? Que você não perdeu nada. Tem momentos, tem situações na vida da gente que a gente acha que era para dar tudo certo e deu tudo errado. De repente acontece uma coisa inesperada que pode até nos tirar o chão, não é verdade? Mas a gente tem que ter a nossa mente sempre em Cristo Jesus. Porque hoje a gente vai falar exatamente sobre isso. Que você não perdeu nada e Deus pode te dar tudo de volta. Amém? Pessoal, eu venho aqui mais uma vez agradecer, né, por vocês estarem assistindo o canal, né? Ainda não é conhecido, é um canal novo, é recente, mas é um canal que eu orei muito para que ele fosse para o ar. Eu nunca me achei capaz de fazer vídeos, de saber ministrar a palavra do Senhor, mas a Bíblia diz, né, que ele capacita o que ele escolhe, né? A quem ele escolhe, né? O maior exemplo disso foi Pedro. Pedro era um homem sem instrução, era um homem áspero, era um homem que não tinha, né, palavras rebuscadas, sem estudo, era pescador, né? E Deus o transformou, né? Ele virou pescador de almas. Que coisa maravilhosa, né? Então, pessoal, eu espero que vocês compreendam, né, que alguns vídeos podem não estar tão perfeitos, né? Porque eu tenho poucos recursos, né, para fazer os vídeos, né? Mas eu estou dando o melhor de mim para a glória do Senhor, porque para mim o que importa é que o nome dele seja exaltado, amém? E eu preciso que vocês, né, compartilhem os vídeos, se inscrevam no canal para que esse canal fique no ar, né, para o YouTube não tirar, porque o YouTube infelizmente tem os procedimentos dele e se tiver visualizações, né, e tiver inscritos, o canal fica, né, mantido no ar. Mas caso contrário, infelizmente, possa ser que esse canal não fique no ar por conta disso. E eu espero, né, que ele permaneça para a glória de Deus, porque muita gente está precisando escutar a palavra do Senhor, pessoal. Então se inscreva, compartilhe, comentem. Sabia que o comentário de vocês é muito importante, porque vocês vão me dar o feedback do que está sendo apresentado nos vídeos, vão dar suas opiniões em relação à Bíblia, se vocês compreenderam realmente da forma como deve ser, porque às vezes a gente interpreta de uma forma, mas a maneira correta não é aquela, entendeu, pessoal? Por isso que está tendo muito problema nas igrejas, porque as pessoas que estão ministrando estão falando de acordo com o seu entendimento, não com o entendimento bíblico, não como Deus quer que passe, e sim por interesses próprios. E tá errado, tá, pessoal? A palavra de Deus é única. É aquilo que está totalmente escrito e que foi repassado para deixar para todas as gerações, entendeu? Então, se alguém está deturpando aquela palavra, está agindo de forma herege, por favor, se afaste dessas pessoas, para vocês não serem induzidos ao erro, certo, pessoal? E que vocês possam ser abençoados com esse vídeo e outras pessoas também, porque nós cristãos, temos a obrigação de proclamar o Evangelho. E o YouTube, assim como as outras redes sociais, são canais muito versáteis para isso. Mas só depende de vocês. Então, o nosso canal, que não é só meu, é seu também, é de quem assiste. Eu dependo de vocês para que esse canal ele cresça e venha alcançar muitas vidas. Amém? E que o nome do Senhor Jesus seja glorificado e exaltado. Então vamos lá para o nosso assunto de hoje, que Deus colocou no meu coração hoje pela manhã, né? Quando eu estava fazendo a minha caminhada, eu sempre oro, né? Todos os dias eu oro de manhã, oro de tarde, oro à noite.
e antes de fazer o vídeo. E o Senhor tocou no meu coração, quando eu estava olhando por uma certa direção na minha caminhada, e Deus falou para mim, né, que você não perdeu nada, que eu posso te dar tudo de volta. E eu fiquei pensando, Senhor, se é essa palavra que o Senhor quer que eu ministre hoje, vai ser essa que eu vou ministrar. Porque com certeza deve ter alguém que está precisando ouvir isto e precisa ter a sua fé renovada. Porque neste momento, essa pessoa está tendo a fé testada. Então, pessoal, a gente sabe que tem momentos na nossa vida, né, que a gente fica sem saber o que fazer e só tem Deus para nos ajudar. E Ele ajuda, certo? E é nesses momentos de dificuldade é que a gente realmente tem o verdadeiro encontro com Deus. Vocês sabiam disso? Porque quando tá tudo bem, a gente geralmente tem a tendência de relaxar. Na verdade, a gente relaxa, a gente às vezes até nem lê a Bíblia tanto como deveria, não escuta tanto o irmão do lado, não observa ao nosso redor. Tá tudo bem, né? Então não tenho como me preocupar, né? Mas, infelizmente, a vida tem reviravoltas. E às vezes aqueles momentos de alegria, de felicidade e tranquilidade, eles duram pouco. E nesses momentos que a gente tem que se preparar para os dias maus, né, pessoal? Porque eles acontecem quando a gente menos espera. Pelo menos isso aconteceu na minha vida e de algumas pessoas que eu conheço. Eu acredito também que deve acontecer na vida de vocês. Ou não acontece, né? Nem sempre a gente tá naquele momento de tranquilidade. Às vezes o mar, ele fica revolto. Não é verdade, pessoal? E a gente sabe que a vida cristã não é fácil. É um caminho estreito. A gente precisa se esforçar, né? E continuar trilhando esse caminho da fé. Não é verdade? Mas muitas vezes a gente só foca no problema, né? E esquecemos que já superamos outros desafios que Deus já nos abençoou no passado, né? E a gente fica só focando no que está acontecendo hoje e esquece as aventuranças, né, que Deus nos deu no passado, que nós fomos até bem-sucedidos em várias áreas. E só porque hoje aconteceu algo inóspito, mas aconteceu e a gente esquece da benevolência de Deus na nossa vida. Ele está presente em todos os momentos, pessoal. Nos momentos bons, nos momentos ruins. E é nos ruins que a gente se aproxima mais dele e que ele se aproxima mais da gente. Porque, como a Bíblia diz, achega-te a mim que eu também me achegarei. Então, se você buscar Deus, ele está lá pronto para te receber de braços abertos. Ele vai te ouvir, ele vai te colocar no colo, ele vai enxugar as tuas lágrimas e ele vai te dar o que você está precisando naquele momento. Certo? Agora, para a sua fé não esmorecer, pessoal, porque não existe fé pequena nem fé grande. Assim como a Bíblia diz que se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, você pode mover aquela montanha. Então, não existe tamanho de fé. Ou você tem ou você não tem. Agora, quando você tem a sua fé e ela começa a ficar abalada por conta dos acontecimentos ruins, o que é que você deve fazer, pessoal? Tragam à memória o que traz esperança e faça o reconhecimento de Deus na sua vida. Lembre de tudo que Ele fez de bom para você. E você vai ver que o seu coração vai ter um novo ânimo, porque isso é comprovado biblicamente. E tem que agradecer, porque Deus, ele se compadece daqueles que se agradecem. E ele fica muito, muito mesmo feliz com a gente, sabia? Porque é igual a você dar um presente a alguém. Imagina, você dá um presente a alguém com toda a alegria do coração, você vai lá, escolhe o presente, compra, né? E fica pensando o tempo todo, será que aquela pessoa vai gostar, não vai gostar? Aí chega no dia que você dá aquele presente e aquela pessoa fala assim pra você, ah, ok. Não diz um obrigado, não dá um sorriso, não te dá um abraço. O que é que você vai sentir na hora?
É como Deus fica em relação a gente, que Ele nos dá, né? Nos abençoa, né? Nos dá a graça de tudo que temos nessa vida, né? Porque Ele não precisa nem dar mais, mas Ele dá porque Ele é pai. Todo pai quer dar o melhor para o seu filho. E sempre que Ele puder, Ele sempre vai dar mais e mais, né? Mas assim, só o fato de nós existirmos, de nós sermos perfeitos, de podermos contemplar a natureza que Ele deixou pra gente, né? Nosso corpo, pessoal, se você for analisar da unha do pé até o fio da cabeça, do fio de cabelo da cabeça, gente, é muita perfeição. O ser humano não tem condições de fazer uma coisa dessa, só Deus. É tudo tão perfeito, desde a concepção até o nascimento, o crescimento. É tudo tão especial, tudo tão esplêndido, que só a gente parar para contemplar isso já é motivo de gratidão. Já é um milagre de Deus nas nossas vidas. Você está aqui comigo assistindo esse vídeo e eu também falando neste vídeo. É um milagre de Deus. Quantas pessoas hoje queriam estar aqui no nosso lugar e não podem mais? Ou porque já morreram, ou porque estão doentes, debilitadas o suficiente para não ter uma vida mais ativa. Mas você tem, então agradeça por tudo que Deus fez. Não olhe para trás, se prepare com a sua fé para tudo que vai chegar. Com certeza, aquele que começou a boa obra na sua vida, ele vai completar. E em Filipenses, pessoal, diz o seguinte, que é para reforçar exatamente o pensamento em nossos corações, para que a gente não venha esquecer e perder o ânimo. Vamos lá? Estou convencido que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, pessoal, quando Paulo escreveu isso para Filipenses, o que ele quis dizer nesse versículo? Que todas as promessas que o Senhor fez na Bíblia, ele vai cumprir até a volta do Senhor Jesus Cristo, né? Porque após a volta do nosso Senhor, a gente vai para onde? Para a glória, para a eternidade. Amém? Eu creio assim. Mas antes disso, a gente tá vivo. Então Deus não vai abandonar a gente. Ah, eu só vou dar benevolência, vida plena, tranquilidade, só depois a minha volta. Não. Ele prometeu que antes também ele vai cuidar da gente. Ele está cuidando de você, pessoal. Ele está cuidando de você. Assim como ele cuida de mim, ele está cuidando de você. Até nos momentos difíceis, ele está cuidando de você. Sabe por quê? Por exemplo, eu passei um tempo, né, na pandemia, que não foi muito tempo atrás, né? É recente a pandemia, mas tem gente que nem lembra, viu? Já esqueceu. Olha aí. Aquilo serviu de exemplo, né? Pra gente, que nós não somos nada, que nós somos totalmente dependentes de Deus e que qualquer coisa que tá tudo bem pode se transformar em tudo mal. Que os momentos que nós passamos naquela pandemia, ninguém, nenhum vidente pôde revelar. Aquilo aconteceu de repente, pegou todo mundo de surpresa. Inclusive, eu fui uma dessas pessoas. Eu não estava no Brasil. Eu tinha feito uma viagem. E com data marcada, claro, né, para voltar, né? E quando eu ia voltar, minha passagem foi cancelada repentinamente. Imagina o que eu não senti naquele momento. Eu disse, e agora? O que é que eu vou fazer? Pessoas também estavam em viagem e foram pegas de surpresa e ficaram sem dinheiro para se custear onde estavam, porque a pessoa se programa para uma viagem, então ela vai ter aquele valor, né, aquela quantia para administrar enquanto estiver naquele período. Mas ninguém contava que o período ia se estender e nem se sabia quando ia poder extinguir aquele período, como é que você ia conseguir regressar para sua casa. E foi o meu caso, mas Deus cuidou de mim. Deus me apresentou pessoas naquele local que eu estava que me ajudaram de todas as formas possíveis, certo? E
Ele cuidou de mim, mesmo naquela dificuldade. Embora a gente nem perceba, né, no momento, mas Deus estava cuidando, porque não me faltou nada. Sabe o que é nada, pessoal? Não me faltou nada, Deus estava presente. Inclusive, o que Ele tinha me prometido antes da viagem, Ele cumpriu, que foi o meu casamento. Eu conheci o meu esposo nessa viagem. Nunca tinha nem visto a cara dele, nem sabia quem ele era, né? Então, assim, pessoal, coisas boas acontecem em situações ruins, sim, e Deus está presente sempre. Então, procure observar Deus nos momentos ruins e peça a Ele força para suportar esses momentos ruins. Amém? Ele vai estar presente na sua vida. Outro exemplo muito conhecido. Quem é, pessoal? O rei Davi. Vocês conhecem a história do rei Davi, né? Que ele era um jovem, né? Era o menor de todos, né? Da família, sem nenhuma coisa que pudesse ser atrativa, né? Nada surpreendente. E de repente, né? Ele não tinha nada de especial aos olhos humanos, né? Mas para Deus ele tinha. E ele foi um homem segundo o coração de Deus. Imagina você ser chamado de um homem segundo o coração de Deus. Quanto que Davi não agradou ao Senhor? Davi também não era perfeito, vocês sabiam disso, né? Que ele teve problemas, né, ao decorrer da sua vida, mas ele sempre buscou o quê? O arrependimento. Ele sempre buscou o Senhor para lhe fortalecer, para lhe ajudar a se livrar dos maus caminhos. Ele sofreu muitos problemas, ele teve muitas aflições devido às consequências dos seus erros. Ele foi muito perseguido pelos seus adversários, ele chegou a ter depressão, pessoal. Só quem teve depressão é que sabe o que Davi passou, né? E nos Salmos, né, que ele escreveu alguns livros, né, de Salmos, ele clamou ao Senhor e teve total submissão em meio aos problemas que ele estava passando. Então ele é um grande exemplo para a gente, pessoal, para que a gente não desista, para que a gente confie. Mesmo o coração acuado, ele sempre buscou refúgio em Deus. Ele não procurou A, nem B, nem C, não procurou ninguém no mundo, ele procurou a Deus, porque ele sabia que a sua força, a sua confiança só provinha de Deus. Então ele abriu seu coração, ele dobrou o joelho, ele pedia direção. Então, pessoal, não fique com medo de se refugiar em Deus, por pior que seja o problema. Às vezes o problema vem sem a gente ter procurado ele, mas às vezes o problema vem porque a gente agiu para que ele viesse a acontecer. Mas mesmo nessa situação, que o problema foi ocorrido por sua causa, nada está perdido, porque Deus, Ele é a tua rocha, Ele é a tua fortaleza, Ele é o teu libertador, Ele é o teu rochedo, Ele é o teu refúgio, Ele é o teu escudo. O poder dele te salva. Clame a Ele, porque Ele é digno de louvor e Ele vai te salvar dos teus inimigos. E os teus inimigos às vezes não é só pessoas. Às vezes os nossos inimigos estão dentro da nossa mente, está na nossa alma. Amém, pessoal? E o que é mais importante no momento da provação, no momento da luta, é você clamar antes de ver o que vai acontecer. Mesmo que você não esteja enxergando nada, mesmo que esteja tudo obscuro, mesmo que as portas estejam fechadas, mesmo que você acorde e nada tenha mudado, às vezes até piora. Não é verdade, pessoal? Como a história de Jó. Jó começou a perder as coisas uma atrás da outra. Parecia que não tinha fim. E, detalhe, parecia que era o seu fim. Porque ele já chegou a um ponto que não podia mais perder nada, né? Porque ele já tinha perdido até a saúde. Imagine, você perder tudo. Perder os filhos, perder o seu trabalho, você perder a sua saúde. Mas ele não perdeu o principal, que foi a fé em Deus.
Ele sabia que Deus ia mudar a história dele. Como e quando e aonde? Não. Mas ele sabia. E Deus agiu na vida de Jó. Amém, pessoal? Então, quando vocês estiverem numa situação que não tem nada, que você olha assim para o céu e diga, meu Deus, só tu pode me ajudar, porque não tem ninguém, não tem nada que possa fazer mudar isto. Meu Deus, me ajuda. Clame por misericórdia. Clame. Ele vai te ajudar, pessoal. Ele vai te ajudar. Ele fez na minha vida e ele quer fazer na tua vida também. Mas clame até a ajuda vir dos céus. Nunca perca a oportunidade de clamar a Deus. A melhor hora para Deus agir em sua vida é agora. Não espere para daqui a pouco, daqui a um minuto, daqui... Não, daqui a um dia não. Clame a Ele agora. Se você puder, agora, pessoal. Agora, nesse momento. Ore. Peça a Deus. Abra o seu coração. Diga ao Senhor o que você está sentindo, o que você está passando e que você precisa dele. E você vai ver que a resposta vai chegar quando você menos esperar. Deus tem prazer em nos ajudar, pessoal. Ele vai te ajudar. Ele nos ouve. E é isso que diz em 1 João 5,14. Que é esta confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus, que se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouvirá. Então, se você está falando de acordo com a vontade de Deus, se aquilo estiver nos planos dele, Ele vai fazer. Ah, mas então, se não tiver, eu vou continuar na mesma situação. Não, pessoal, não vai. Porque a Bíblia também fala que para a fé não esmorecer, Deus não deixa ninguém sofrer por muito tempo. Existe um tempo para todas as coisas, assim como diz em Efésios. E há o tempo, sim, da gente passar pelas lutas, pelas provações. Mas não é eterno. Aquilo vai passar. Certo? Porque o braço do Senhor, ele não está encolhido para salvar, nem seu ouvido fechado para ouvir. Mas as suas iniquidades separam vocês de Deus. Seus pecados esconderam a face dele de vocês. Então ele não os irá ouvir. Mas nesse sentido, tá, pessoal? Se você estiver brigado com Deus, você precisa se reconciliar. Porque muitas vezes a gente está tendo uma vida que a gente acha que está de acordo com a vontade de Deus, mas a gente não pergunta. E quando a gente não pergunta, a gente não tem certeza. E às vezes a gente está realmente em pecado, está em falta. E é por isso que Deus não responde as nossas orações. Mas nem tudo está perdido. Mas se você tem dúvidas, você tem que se posicionar diante de Deus. Fala assim, Deus, minhas orações estão de acordo com a tua vontade? Será que eu estou me afastando dos teus caminhos? Por que as suas respostas não vêm para mim? Por que o Senhor não diz assim, calma, não se desespere? Por que o Senhor não me responde? Não é verdade? Mas saiba que a gente tem todos os dias, enquanto a gente tiver fôlego, enquanto a gente respirar, pessoal, a gente tem chance de se reconciliar com Deus. Assim como Davi, né? Que esteve em pecado, conseguiu o perdão de Deus por ter se arrependido. Se esforce também para se reaproximar dele. Busque enquanto é tempo. E que as suas orações elas vão entrar de acordo com a vontade dele. Sempre que vocês orarem, pessoal, peça que a sua oração, que o seu pedido esteja de acordo com a vontade do Senhor. Para que a vontade dele prevaleça. Vocês lembram que Jesus, quando estava prestes a ser crucificado, o que foi que ele falou? Ele pediu o quê? Pai, livra-me desse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Então, pessoal, embora a gente queira se livrar daquele sofrimento, daquele problema, como a gente não tem a certeza que foi Deus que permitiu aquilo para que fosse revertido em outra situação, por amor que Ele tem por nós, para que a gente tivesse um aprendizado em relação àquilo, então a gente não pode simplesmente chegar, Deus, por favor, me tira desse problema, me livra agora.
Deus faz melhor, pessoal. Ele te faz vitorioso dentro do problema. Ele não te livra do problema. Ele te faz ser vencedor dentro do próprio problema, para que o nome dele seja glorificado e exaltado, e que as pessoas vejam o quanto que ele é bom e o quanto que ele zela por nós, o quanto que ele nos ama. Amém, pessoal? E o segredo para que Deus continue nos ouvindo, continue gerindo a nossa vida, está naquele versículo, né, de João. Não sei se vocês sabem, mas vamos lá para esse versículo. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Ou seja, permaneçam na palavra, pessoal. Permaneçam nos pés do Senhor. Confie no Senhor. E que você vai pedir e Ele vai fazer. Claro que nem tudo que a gente vai pedir, Deus vai fazer, né? Porque tem coisas que não tem nem lógica, né? Uma vez eu vi uma... Tá engraçado isso. Um pastor, quando ele se converteu, mas ele não era pastor ainda, que ele disse que pediu a Deus, que eu use esse shampoo e meu cabelo fique bem lisinho. Gente, imagina. Olha que pedido sem lógica, né? Pedido meio que fútil, né? É engraçado, mas assim, imagina se Deus escuta todas as nossas orações. Não tem muita lógica, né? Aonde que aquele cabelo dele iria se fosse modificado do jeito que ele queria, que iria glorificar o nome do Senhor, né? E tem outras coisas também que são mais gravosas, que tem pessoas que pedem, sabia? Tem gente que deseja o mal. Ainda diz assim, se Deus quiser, você vai morrer, se Deus quiser, você vai sofrer, se Deus quiser, isso e aquilo vai acontecer de mal com você. Imagina se Deus escuta, pessoal. Não é verdade? Então, Ele sabe o que escuta e Ele sabe o que é melhor para nós. Amém? E se você continuar a clamar a Deus, Ele vai agir em seu favor. E você amado, você amada, vai alcançar um novo nível espiritual. Você vai ter muito conhecimento, vai ter intimidade com Deus. De você falar e Ele te responder. Porque comigo foi assim. Não foi da noite para o dia. Foram anos e anos buscando, clamando, errando, tendo altos e baixos na vida espiritual. Até chegar num nível em que eu falo com Deus e Ele responde. Nem tudo Ele responde, vou ser sincera. Mas Ele ainda responde da maneira dele. Não responde da minha maneira, mas responde da maneira dele. Às vezes Ele fala assim para mim: Tatiana, ainda não é o momento. Já é a resposta de Deus. Não é a que eu queria, porque a gente quer tudo muito claro, né? Muito definido. Deus, então vai ser quando? Né? Me diz a data, mas Ele não vai fazer isso. Assim como Ele não diz o dia, nunca revelou o dia da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele também não vai dizer tudo pra gente. E nem precisa, Ele só quer que a gente confie. E isso sim é fé. É acreditar nas coisas que não se veem. Amém, pessoal? Eu espero que vocês tenham sido muito abençoados com essa palavra. Foram palavras que vieram do coração do Senhor, que Ele me usou para passar para vocês, porque com certeza deve ter alguém precisando ouvir essa palavra. E que a sua fé, irmão, seja renovada. E que Deus está pronto para te ouvir. E que o que você perdeu não foi perda. Você ganhou. Porque Deus vai te dar muito mais. Creia nessa palavra. Tenha fé. Deus vai agir a teu favor. Pessoal, agradeço mais uma vez por vocês terem assistido esse vídeo. E até o próximo. Se Deus quiser, em nome de Jesus. Que Deus vos abençoe.